Breno Galante, por que você acha que esse é um grande problema? É problema de ajuste? É problema de um ataque inoperante? É problema de não ter volante? É problema de ter uma defesa fraca? Ou é tudo junto? Ô, HG, a gente está fazendo o corte de fora de casa. Lembrando que você esteve em todos esses jogos. A gente está fazendo esse corte falando de fora de casa, mas aí eu vou trazer um outro ponto aqui. E dentro de casa, nesses últimos jogos, qual foi o grande jogo que o Atlético fez? São Paulo. A gente vai pegar aqui, talvez a gente vai contar nos dedos. Palmeiras, empate também. Eu acho que o problema do Atlético, é claro, chama muita atenção de ir fora e não vencer, mas o problema vai além disso. Eu acho que a questão de você ter um planejamento, que eu vou voltar a dizer aqui para mim, não foi adequado, ainda faltam peças para o time do Atlético. Essa mudança de treinador, são poucos jogos aí para o Barba ter conseguido ainda identificar o que ele vai fazer. E nesses jogos ele não repetiu o time, ele teve desfalques, tem jogador que está no DM. Não, tá, mas ele não repetiu. Mas isso não é um problema. Não, eu falo no aspecto dele não ter tido as peças. Por exemplo, o Lianco, o Michael, são jogadores importantes que seriam titulares desse time e que eu acho que ele repetiria, ok? E ele não teve esses jogadores. Pode ser que na volta agora, lá em Chapecó, a gente possa ver, inclusive, o Lianco em campo. A gente pode ver, talvez, o Alexandre em campo, que eu acho que são jogadores importantes. Agora, acho que a postura do Atlético fora de casa também, lembrando de todos esses jogos, cara, realmente ela é deprimente, né? Eu tava lembrando, o Atlético, ontem eu estava até conversando com amigos na live que eu fiz lá, quem não segue, canal do YouTube Breno Galante, a gente estava lembrando qual foi o último jogo que o Atlético venceu fora de casa. O Sport de Recife, mas time grande. Qual foi um time grande? Aí você vai falar, sabe qual jogo? Você vai lembrar do Flamengo na Copa do Brasil, no Maracanã. Sim. Né? Mas no Campeonato Brasileiro, cara, não foi nem ano passado, não. Porque ano passado o Atlético ganhou no Campeonato Brasileiro fora, foi do Juventude, do Sport. Do Ceará. Do Ceará. Não ganhou de time de prateleira de cima, de fora de casa, não. Aí nós vamos ter que remeter a 2024. Então, olha que loucura. Por isso, Breno, por isso que essa análise dos 42 jogos, ele não pode, só um minuto, Thiagão, essa análise dos 42 jogos, ela não pode ser feita só sobre uma única ótica. Porque foram diferentes atléticos. 3 temporadas, sim. São temporadas diferentes, distintas. Uma coisa crônica, né? É 24, é 25 e agora 26. Esses números aí pega 3 anos. Posso 3 falar? treinadores diferentes. Não, mas peraí, mas 24 tem uma explicação. O 24 tem uma explicação. Não, Thiago, eu sei, calma. Eu tô concordando com você que eu tô te falando. É justamente com você que eu tô concordando, com a sua tese. De que não é tese, eu tô apontando dados. Você tem que pensar de que nesse momento, são 3 Atléticos diferentes. O Atlético de 2024 tem uma explicação. Era um Atlético que naquele ano focava muito mais nas Copas e, cara, teve um problema muito grave com o excesso de lesão. Agora, 25 e 26 é ruindade mesmo. Eu demorei para acreditar, eu demorei para absorver, já contei isso aqui algumas vezes. Quem me convenceu foi o Vitor Martins, de que o elenco do Atlético é um elenco de mediano para ruim. Eu tô com ele. A gente acreditou nos nomes e os nomes não jogaram. E o que fazia com que a gente acreditasse que o Atlético fosse melhor eram exatamente os nomes. Então, os nomes não renderam e a qualidade do elenco é muito duvidosa mesmo. E além dos problemas do elenco, de qualidade do elenco, tem as lacunas que não foram preenchidas. Mas aí, por exemplo, Atlético e Bragantino fora. O Atlético tem um elenco muito pior que o Bragantino. Um pouquinho melhor. Contra o Grêmio. Hoje, igual. Eu acho o Atlético pior do que o Grêmio. Ou até pior. O Atlético é pior que o Grêmio. Acho que pode ser pior. Acho que pode ser pior. Pior do que o Grêmio. Eu acho que você pegar posição por posição é pior, sim. Eu acho que o problema é que a gente analisa o time do Atlético, no papel ele é uma coisa, em campo ele é outra. Não, mas a gente pega a história. Então, mas a gente pega a história, não, né? Porque assim, o histórico do eles Scarpa têm um é maravilhoso. que eles não colocam. Deixa eu falar um negócio. O Valu falava isso comigo e eu achava ruim com o Valu. Porque o Valu falava assim, esse Scarpa do seu imaginário, eu falava, não, Valu, é o cara que faz a diferença, foi o que eu chamava? O garçom do time na temporada passada. Aí ele, cara, o Scarpa não tá jogando nada essa temporada, isso agora em 2026. E, velho, ele tem razão, o Valu tinha razão, mais uma vez o Valu tinha razão. Saiu me abraçar? Quer que eu vá te dar um abraço? Você sabe o que é isso aqui? Você tá andando em círculos? Não, esse é o mundo dando uma volta completa para me dar razão, só isso. Não precisa fazer isso não, longe disso, irmão. O Valu tinha razão, cara. O Scarpa é um cara que eu, Thiago, gosto, mas gosto muito mais pela história do Scarpa do que pelo que ele tem apresentado no Atlético.
O Scarpa foi o melhor jogador do Brasil em 2022. De lá pra cá se passaram 4 anos. Ele foi bem importante no Atlético de 2024. De lá pra cá, 2 anos. Ele foi importante em partes da temporada passada. E nessa temporada ele é nulo. Ele nunca foi protagonista. Thiago, Mas, não cara, foi. é que não, peraí. contra o Chelsea. Mas não tem como você ser protagonista com o Hulk e com o Paulinho do jeito que ele tá jogando. Não. Lá atrás não, mas ano passado Como tem? tinha. Não, ano passado ele tinha. Mas de 24 não tinha como. Não, mas eu sei, mas eu tô falando do ano passado ele tinha, esse ano ele tinha. Não, ano tem passado a plenas expectativa é condições. de que ele assumisse esse protagonismo, Não ele não conseguiu. assumiu. Então, Esse ano também não. Então, aí você olha pro Scarpa e fica, pô, o Scarpa, que é do jogo que você ia citar, contra o Chelsea. Pô, nossa. Então, Uma aí você das fica maiores- esperando esse Scarpa e ele não acontece, E cara. sabe o que é complicado? Uma coisa que é mais complicada do que os jogadores... quando você pega o Hulk também não é mais o mesmo de 22, de 23. E ao invés de chegarem jogadores para o ajudarem, digamos assim, para que ele não tivesse mais aquela responsabilidade que ele carregava em 21 e 22, não. Chegou gente que com mais expectativa... Esse é um ponto interessante. E que é outro, gosto que, ó, da em história 21 o também, Hulk estava no auge, não estava? E ele tinha os melhores companheiros ao lado dele. Depois, 22, ele começou a cair e os companheiros Não, dele... Eu nem acho que ele nem cai cai em 20... 20. Acho que Não, em até 24 ele começa. tá ok. Mas não teve o mesmo rendimento igual foi 21. Só que E a Só que aí qualidade você vê- dos companheiros estão só piorando. Só tá piorando. Aí olha em 2025 quem eram os companheiros. Só que Olha vamos lá. Pra mim, o melhor companheiro Na que ele teve reta foi final de Zaratio, ele ainda tinha mais qualidade do que os que entram hoje. Na reta final de Nacho, ele ainda tinha mais qualidade do que os que entram hoje. Na reta final de Batalha, se bem que não teve uma reta final, Batalha saiu do Atlético ainda jogando muita bola. Mas ali O Paulinho, Atlético antes de depois não lesionar. teve. O Paulinho antes de lesionar, mesma coisa. O Atlético passou longe do substituto. O Atlético perdeu Otávio, não teve reposição. E assim, tinha que liberar mesmo. Igor Rabelo foi embora, tinha que liberar mesmo. Na posição mais ou menos, ali com o Juan Tressolde e tal. Então, quer dizer, você foi só piorando. Só que o problema maior vem agora. Você foi piorando, só que sua folha subiu 20% para esse ano em relação ao ano passado. E o seu futebol, sua qualidade do elenco não subiu 20% em relação ao ano passado. Por isso que para o Atlético é importante mais esses caras virarem. Eu não estou falando nem virarem solução, não, mas virarem úteis durante o ano. Se não virar, Minda, ferrou, irmão. exato. Minda, Cassierra, Preciado. o Pérez. É Isso. importante demais Se que não esses virar, caras... já era. E ó, rezar pro Maicon voltar depressa. Pra começar a tentar resolver o setor ali, tá? Porque tá fazendo uma falta aqui, Nossa Senhora. Presente tá chegando para contar pra gente sobre esse sextou do Atlético. Quais as novas lá na cidade do Galo, Claudão? Um abraço pra você, boa tarde. Um abraço, Pedro, boa tarde a você. Sextou no Galo com um fim de semana diferente, com treinamentos, né? Sem jogo oficial. A turma trabalhando forte, já teve atividade agora pela manhã, está sendo encerrada pelo Barba Domingues. E a previsão, né, a programação do Atlético é para treinos também, tanto nesse sábado quanto no domingo pela manhã. E o Galo depois vai ter maratona de jogos. Então, esse período aí, os jogadores vão poder curtir um pouquinho, né? Treinam no sábado, no domingo, vão poder almoçar com os familiares, não vai ter viagem nesse fim de semana, né? Viagem de jogos. Então, o Galo, o Barba Domingues tentando aproveitar ao máximo e recuperar jogadores como a gente vem trazendo aqui na Itatiaia. Lianco e Alexander são atletas que precisavam desse período aí para um recondicionamento físico. O Lianco, mais de 5 meses fora. O Alexander ficou aí um período também, né, de 45 dias afastado com uma lesão no joelho. E a tendência é de que eles estejam relacionados para o jogo de quinta-feira, pelo menos para iniciar no banco de reservas. Não dá para a gente até descartá-los na equipe, porque o Galo deverá ter desfalques desses jogadores que estão em data FIFA. Vocês falaram muito aí de amistosos internacionais. O Galo tem ao todo 6 jogadores em seleções principais, além do zagueiro Vitão, que está com a seleção brasileira sub-20 para amistosos também nesse período de data FIFA. E aí, Pedro, vamos fazer o levantamento aqui. A gente tem inclusive uma foto, para quem está no YouTube, do Ivan Roman lá no Chile, né? O Ivan Roman participou do amistoso ontem, nessa madrugada, verdade, do Chile contra Cabo Verde. Cabo Verde vai disputar a Copa do Mundo, né? E o Chile ganhou de Cabo Verde, 4-2. O Chile do Ivan Roman teve essa vitória. E aí, Pedro, o Ivan Roman, ele foi titular, começou o jogo, só que atuou por 45 minutos. No intervalo ele saiu.
Por quê? O Cabo Verde tinha um jogador a menos. Aí o treinador do Chile falou o seguinte, não precisa de 2 zagueiros, não, vamos com um só. Aí tirou o Ivan Román, ele acabou sendo sacrificado, mas o Chile foi bem. Inclusive, pelo que eu acompanhei nas redes sociais, o torcedor chileno, no geral, não gostou muito, não. A turma queria que saísse o outro zagueiro, o Kusevich, e ficasse o Ivan Román. O Ivan Román, ele tem um carinho muito especial do torcedor chileno, porque ele é jovem, né? Veio do time sub-20, e no Chile há uma tendência, uma necessidade de renovação, né? Sim. Porque a geração chilena, aquela geração que foi campeã com o Sampaoli, que tinha o Vargas e muitos jogadores. Vidal era uma geração muito boa, mas passou, né? E o Chile teve dificuldades, essa última eliminatórias mesmo, muito mal. E o Ivan Román representa aí um pouco dessa renovação no futebol chileno. Pelo menos participou do jogo, né? Bom, porque senão o jogador vai, né, Pedro, pra data FIFA e não joga também, acaba sendo ruim, né? E ele tá passando, Vini, por um período de assumir muitas responsabilidades na seleção e no clube. É só um garoto, mas não tem medo dessa responsa. E nem tem que ter, né, Pedro? Ele tá em processo de desenvolvimento, não é um cara pronto. Mas eu vejo evolução demais no Ivan Román e nem entendi por que ele estava tão sumido no Atlético. Com a chegada do Eduardo Domingues, é que o Ivan Román, ele reaparece e diante de uma necessidade, mas por que não ele competir por uma vaga de titular nessa defesa atleticana, principalmente com tantos problemas, né? Com tantos desfalques. No jogo contra o São Paulo, ele foi muito bem. Foi um dos melhores em campo, até fez o gol. E aí na partida seguinte ele falhou contra o Fluminense. Normal essa oscilação, mas essa é aquela contratação que é uma aposta, mas é uma aposta válida, Pedro. Porque o Atlético está apostando no retorno técnico, o Ivan Román já começa a apresentar, e lá na frente também em um retorno financeiro. E a respeito de outros jogadores, hein, Claudão? Os outros vão entrar em campo hoje. Daqui a pouco tem o jogo de Guiné. Primeira vez, né, do Cissé na seleção principal de Guiné. Então, uma felicidade muito grande, né, pro jogador do Galo. É mais um jovem do Atlético que tá no time principal e agora foi pra seleção. Então, vamos ficar de olho no Cissé, se ele vai ter chance de jogar hoje ou não, porque o Cissé vinha com problema, né? Até o jogo com o Fluminense ele não foi relacionado, mas viajou e vinha treinando. Vamos ver se ele vai ser utilizado ou não nessa partida do Togo, contra o Togo, né? Guiné e Togo é um jogo lá entre africanos. E mais tarde, Pedro, às 4h, o Júnior Alonso tem um amistoso do Paraguai contra a Grécia, lá na Grécia, e nas prévias ele tá escalado, viu? Tá como possível titular lateral esquerdo, viu, Júnior Alonso? Porque lá ele joga mais lateral esquerdo. A zaga é Gustavo Gomes, do Palmeiras, e o Alderete. E aí ele fica como lateral esquerdo, mas é um jogador que é peça importante na seleção paraguaia. E mais tarde é o jogo que atrai mais o atleticano, porque o Equador tem 3 atleticanos, né? O Equador vai jogar contra Marrocos, 5h15 da tarde, e é um jogo bom de se ver, porque além de os atleticanos verem os seus atletas, o Marrocos é o primeiro adversário do Brasil na Copa, né? Então a gente vai ficar de olho no Marrocos aí também, que tem uma seleção forte. Então é jogo duro hoje pro Equador. E nas prévias lá da imprensa do Equador, o Alan Franco é titular e ele deve jogar como ala pela direita. Então se ele for lateral pela direita mesmo, o Preciado não começa, né? Fica no banco o Preciado para jogar o Alan Franco. E o Alan Minda tem chance de começar, viu? O Alan Minda tá com moral na seleção do Equador também. Olha aí, trio do Galo, os amigos do Alan Franco, que trouxe muitos reforços pro Galo nessa última janela de negociações. 12h20, Claudão, a respeito dos que estão aqui, né? Sim. Como é que tá essa preparação? O que tem de novidade aí nos treinamentos? Olha, ontem foram a campo o Maicon vem fazendo um trabalho ainda sem bola, mas já foi a campo, dando corridas no gramado. O Maicon, que não joga desde a final do Campeonato Mineiro, teve uma lesão na panturrilha, então aos poucos está voltando. E o Vitor Hugo já fez alguns trabalhos com bola em separado. O Vitor Hugo está um estágio um pouquinho mais à frente, mas aí vai depender da evolução dele nesse fim de semana para a gente saber se ele vai ter condições de jogo. E aí fica essa dúvida na defesa, principalmente, né? Porque Ivan Román e Júnior Alonso, data FIFA. O Vitor Hugo ainda no departamento médico. O Lianco a gente não sabe se ele já está 100% para começar um jogo, né? E tem o Juan, é o único zagueiro aí que podemos dizer
que tá pronto, né, para quinta-feira mesmo, tá 100% para esse jogo contra a Chape. Então, tem disputa na zaga do Galo aí, ó, Pedro Abílio, para esse jogo. João Vitor Xavier, o Atlético com os jogadores convocados, né, treinando, mas com desfalque, período de data FIFA, João. Ô Pedro Abílio, é a história do copo meio cheio ou meio vazio. Se você pegar, por exemplo, o caso do Cruzeiro, e daqui a pouco nós vamos tratar desse assunto, o técnico vai ter o tempo para trabalhar, para conhecer, ele está chegando agora. No caso do Atlético, isso também seria o ideal para o técnico do Atlético, também acabou de chegar, né? Tá conhecendo o seu elenco, o seu time, a potencialidade dos seus jogadores. Eu acho que o único ponto que diferencia nesse caso, e aí o Atlético tem que celebrar, é o fato do Atlético ter 7 jogadores convocados para suas seleções na data FIFA. Quando o time tem muito jogador convocado, também é um bom sinal. É sinal de que você está com um elenco com jogadores que têm visibilidade mundial. Então, entre o copo meio cheio e meio vazio, nesse caso eu prefiro ver o copo meio cheio. É uma pena que o técnico do Atlético, que o Barba, não vai ter tempo para poder ajustar o seu elenco e conhecer melhor os jogadores, mas que bom que os jogadores do Atlético são jogadores que agradam as seleções de seus países e vão ter oportunidade nos seus países. Isso também mostra uma qualidade dos jogadores e mostra que são jogadores que estão na vitrine do futebol mundial. Entre o copo meio cheio e meio vazio, nesse caso eu prefiro o copo meio cheio, porque mostra também qualidade de muitos jogadores do elenco e que o técnico no momento adequado vai ter a oportunidade e a chance de ter esses caras, de trabalhar bem esses caras para o seu dia a dia e para a temporada. É isso, né, João? Dia 22, agora virando para 23 minutos, deixa eu ouvir também o Marques, Olê Marques aqui na Itatiaia, a respeito desse time do Atlético. O Cláudio falou, né? Tem jogadores retornando aí pro esquema, tem jogadores que estão voltando aos planos do técnico Eduardo Domingues. E Marques, como é que você imagina o time mais completo para essa sequência e esse mês de abril que vai ser pesado, hein, Marques? Abraço. Fala, Pedro Abílio, saudações, amigo, ótima sexta-feira. Pedro Abílio, a data FIFA é muito importante, né, para descansar os atletas, para treiná-los da mesma forma, né? Ela é para o seu treinador um ponto importante, né? Ele que está chegando agora e começando a dar sua cara a este elenco atleticano que tem melhorado o seu desempenho. Os resultados nem tanto, mas o desempenho melhorou exponencialmente, principalmente nos últimos jogos, né? O Atlético tem jogado bem. Não tem regulado lá na frente, né? O que a cobrança é sempre em cima disso. Você cria, mas o gol não está saindo, de repente você toma lá atrás, é difícil uma remontada dentro da partida, né? Mas o importante é que o desempenho tem sido melhor, principalmente defensivamente, né? O Atlético tem sido mais consistente. Precisa botar a bola dentro da casinha, né? E nesse momento de data FIFA, a gente começa a fazer alguns exercícios do que seria, de repente, o Galo ideal daqui pra frente, né? Eu, sinceramente, amigo, oportunizaria os atletas que pouco jogaram ou aqueles que chegaram agora. Quem já tá aí há muito tempo, a gente já conhece muito bem do que é capaz ou não, né? E a gente já tá até acostumado com isso. Eu acho que até para mudar um pouco mais a cara dessa equipe, mudar um pouco a energia, eu, sem dúvida nenhuma, Abílio, oportunizaria quem tá aí, né? E a gente quer ver mais minutos desses atletas. No caso de Cassierra, do Maicon, que chegou também agora e teve uma lesão, né? Do Alan Minda, né? Que joga pela ponta direita. A gente precisa de ver um pouco mais desse atleta, né? Que foi convocado agora pela seleção equatoriana. Eu tô curioso para ver o desempenho dele aqui também no Atlético, e para isso precisa dar minutos, né? Bernard, o próprio Dudu, né? A gente já conhece Igor Gomes, a gente já viu muito desses atletas, né? Então colocar essa turma nova seria importante até para a gente ter um entendimento melhor desta turma. Então, no meu Galo ideal para frente, né, com voltas de Lianco, com voltas de Alexander, né, teria um desenho não muito diferente do que o Barba está fazendo neste momento, né? É uma linha de 4 lá com o Preciado, né, que já tem se mostrado melhor fisicamente. O próprio Lianco, né, eu já oportunizaria já de início na próxima partida, mesmo porque o Atlético vai ter problemas, né, na montagem desta defesa. O Juan é uma grata surpresa, tem jogado muito bem, né, tem provado dentro do campo seu valor. Aí no meio de campo eu já, de repente, mudaria um pouco, sabe? O Cissé, que foi convocado e quando teve alguns minutos se mostrou de uma personalidade muito importante para assumir esse posto também. Eu daria mais minutos ao Cissé,
O Cissé é uma energia nova para esta equipe, né? Então ele seria o meu titular do meio de campo, assim como o próprio Vitor Hugo, né? Que tem uma recomposição importante defensivamente e muito bom quando está com a bola arrastando do meio para frente. O Vitor Hugo tem sido um dos destaques desta equipe, né? O importante é que tem jogado com personalidade, né? Tem jogado com bastante brilho, né? E tem chamado muita atenção. Eu não consigo deixar o Hulk de fora desta equipe. Eu oportunizaria e daria mais minutos, como já falei aqui, para Cassierra, para Minda também, né? Mas o mais importante, Pedro, que todos estejam à disposição do Barba, né? Para a sequência de trabalho e ele possa ali no dia a dia de trabalho escolher os melhores, né? E que os melhores sejam, de fato, essa rapaziada que chegou para mudar um pouco a energia desta equipe, meu velho. Vamos ver como é o Atlético já para a próxima semana, né? Na volta do Campeonato Brasileiro contra a Chapecoense. Energias novas, Pedro Abílio. Forte abraço, amigo. Arremata o Galo pra gente aí, Claudão. Vamos lá, enquanto os profissionais não estão atuando nesse fim de semana, o Galinho, o sub-20 do Atlético, acaba de vencer na Arena Morro das Pedras, Campeonato Mineiro, 3-2 pro Galo contra o Itabirito, o Gato do Mato. Os gols do Atlético do João Vitor, do Matias e do Xavier. 3-2, o Galo em 2 jogos, 100% no Campeonato Mineiro, tinha vencido já o Social de Coronel Fabriciano 5-0. E esse foi, Pedro, o último jogo antes da estreia do Galinho Sub-20 no Campeonato Brasileiro Série B. Esse ano o Galo vai ter que disputar a Série B, a Sub-20, que ano passado o time foi rebaixado, né? Vai pegar o CRB na próxima terça-feira lá em Maceió, Alagoas. Então o Galinho, portanto, com uma vitória importante, aí o time comandado pelo Henrique Teixeira. Programação dos profissionais, amanhã, sábado e domingo, treinos no período da manhã. E o Barba Domingos hoje de olho nos jogadores dele, né? Em data FIFA, todo mundo de olho, a gente vai atualizar aqui na Itatiaia também esses amistosos internacionais, Pedro. Boa sexta-feira de trabalho para você acompanhando essa turma também, Claudão. Aproveite os últimos. Salve, rapaziada, informações do Galão da Massa aqui no canal Trinca Galo, para te manter sempre muito atualizado com TV, Band Minas e Itatiaia Esporte, trazendo aí muitas atualizações importantes, hein? Gostaria de você deixar seu like agora, muito obrigado pela sua audiência, compartilhe o vídeo com a sua rapaziada, com seus amigos, se inscreva aqui no canal, você que ainda não é inscrito, e também comente aqui embaixo, deixando já registrada a sua opinião. Vamos ficando por aqui com essa edição, mas amanhã voltaremos com mais informações. Um forte abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.